nos aspectos espirituais, físicos, mas os aspectos emocionais também fazem parte de nós, seres humanos. E muitas vezes eles nos abatem e nos impedem de continuar a caminhada. O próximo, Jó 3:11. Por que não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei? Claro, Jó passou por todas as perdas que talvez um homem pode passar, né? Perdeu tudo, perdeu filhos, perdeu sua família, perdeu a esposa, porque a esposa também já mandou ele amaldiçoar o Deus dele e morrer. E aí no capítulo 3, no verso 11, ele deseja a morte, né? Poxa, porque eu nasci? Podia nem ter nascido para ter uma vida dessa. Claro que passar pelo que já passou não é fácil. Mas a questão aqui, meus irmãos, é como que você e eu lidamos com situações difíceis na vida. Porque quando nós aceitamos Jesus aceitamos vir para uma igreja e participar do corpo de Cristo, alguém te prometeu que você não teria problemas? Alguém prometeu para você que sua vida seria um mar de rosa, que a partir de hoje você teria dinheiro no bolso, carro novo, emprego legal, casa nova? Alguém falou isso para você? Eu acredito que não, né, pastor? Muito pelo contrário. Jesus nos disse que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo. Que bom ânimo é esse? É aspecto emocional. No mundo eu teria problemas. Não quero nem passar para os problemas de Jó, né? Deus me livre. Mas nós teremos os nossos problemas. Cada um aqui tem problemas. Se a gente pudesse cada um relatar os seus problemas aqui, a gente passaria a noite inteira falando só de problema, só de dificuldade. Mas e o bom ânimo? Como que é, onde a gente encontra? Porque antes que a depressão se instale, antes que nós tenhamos o diagnóstico da depressão, da ansiedade, puxa, a gente já está sem gerenciar nossas emoções faz tempo. Para algumas pessoas, se chegar na igreja, o irmão que sempre conversa com ela, sempre a cumprimenta, não cumprimentar nesse momento, pronto. Acabou, irmão. Algumas pessoas vão até embora da igreja. Basta não serem cumprimentadas. Né? Próximo, Jeremias. Lutou com grande solidão, sentimentos de derrota e insegurança. Lá em Jeremias 20, capítulo 14, maldito o dia em que nasci, não seja bendito o dia em que minha mãe me deu a luz. Jeremias, o profeta Jeremias, falando do dia do seu nascimento, tinha acabado de ser torturado. Tinha acabado de passar por um grande problema, por uma situação muito difícil. E suas emoções ficaram debilitadas. Vamos para mais um? Esse aí que é o nosso maior exemplo. E hoje, enquanto eu estudava essa passagem de Marcos 14, verso 34, Jesus estava lá no jardim do Getsemane, com Pedro, Tiago e João, e fiquei pensando, meu Deus, nosso Senhor, Salvador, Criador dos céus e da terra, com medo, com uma tristeza terrível. Terrível, porque Jesus era 100% Deus. Sim ou não? Sim. Mas também era 100% homem. Sujeito às mesmas emoções que você e eu. Sujeito às mesmas dificuldades que você e eu. E aqui ele nos dá uma grande lição, né? Apesar do medo, da tristeza, da angústia que ele vivenciava nesse momento, ele continuou e cumpriu com a sua meta, com o seu objetivo, com o plano que havia sido estabelecido, porque se não fosse isso, você e eu não estaríamos aqui. Ou seja, Jesus, Davi, Jeremias,
Jó, Elias, passaram por situações muito difíceis. E por um contexto emocional muito difícil, que talvez você e eu já passou, estamos passando, e se não estamos passando, ainda vamos passar. Porque se eu falar para você que você nunca vai passar por um momento de muita tristeza, eu seria um grande mentiroso. A tristeza, a raiva, a angústia, a frustração faz parte de nós, seres humanos. São emoções que fazem parte de nós. E é bom que nós tenhamos todas elas. Se nós falarmos de depressão e de ansiedade, e eu falar para você que você não passará por momentos assim, eu seria um grande mentiroso. Porque esses grandes homens que nós trouxemos aqui como exemplo, eles passaram por situações muito difíceis que os abalaram emocionalmente. Mas o que eu quero, junto com vocês aqui hoje, é clarear sobre o que é a depressão, e compartilhar com vocês algumas estratégias para que nós nos protegemos contra essa enfermidade. Eu não estou aqui para falar dele, mas o inimigo das nossas almas, ele é astuto, ele não é bobo. A Bíblia fala que ele está ao redor, bramando como leão. Então ele sabe exatamente qual é o seu ponto fraco, não sabe? Ele sabe se eu pisar no seu calo, como que você vai reagir. Ele sabe se eu não te cumprimentar, como que você vai reagir. Ele sabe se você perder o seu emprego, como que você vai reagir. Ele sabe se alguém falar mal de você, como que você vai reagir. O Marcos é isso, o Marcos é aquilo, não tem problema. Mas para algumas pessoas, falar que você é isso e aquilo, acabou. Emocionalmente você se desestrutura. E tem uma chance muito grande de desenvolver aspectos da depressão, sinais e sintomas da depressão. Primeiro é importante que a gente entenda a depressão como uma enfermidade. Eu trouxe o CID-10, aí já temos a versão 11, né, Aline? Mas que ainda está sendo pouco utilizada. Mas temos a versão 10, que define a depressão como um transtorno do humor e assim deve ser considerada como uma doença. A Aline já falou, introduziu, e a Organização Mundial de Saúde nos apresenta, nos informa que a depressão ela já é a segunda doença que mais incapacita pessoas no mundo. Segunda doença que mais incapacita pessoas no mundo. Mas, meu querido, por muito tempo, a igreja de Cristo aprendeu que a depressão é falta de fé, que a depressão é falta de comunhão, que a depressão é demônio, que a depressão é porque você não tem fé suficiente para sair disso. E aí dentro da própria igreja, além desses ensinamentos, talvez eu tenha pessoas que falam assim, que a depressão é frescura, que a depressão é falta de vontade, que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria, então você tem que saltar de alegria. Como que eu vou saltar de alegria se eu estou totalmente triste? Ou seja, Jesus naquele momento lá no jardim, Davi que nós iniciamos, Elias, Jeremias, eles estavam tristes, era um momento de tristeza. E o bom ânimo que Jesus nos fala, nos orienta nas tribulações, é um momento para que eu esteja, não alegre, mas tenha bom ânimo, que é diferente. Uma coisa é eu estar triste, outra coisa é eu estar deprimido. Poxa, eu perdi o meu emprego, eu vou ficar alegre? Dificilmente, né? Vou ficar triste. Eu perdi um ente querido, eu vou me alegrar? Dificilmente, né? Pelo amor de Deus. Muito provavelmente eu vou chorar muito. Vou passar por um luto. Às vezes de alguns meses, às vezes até de um ano. Não há problema nenhum nisso. É uma tristeza que faz parte de nós, seres humanos. Que como nós vimos, homens ilustres aí que serviram a Deus, que foram usados na mão de Deus, passaram por momentos de tristeza. Ou seja, não há problema nenhum você estar triste.
Agora, a gente precisa entender que muitas vezes essa tristeza está tão intensa, está por tanto tempo, que a oração é boa. Opa, claro que é, né? Estar aqui na igreja é importante, é indispensável. Mas às vezes eu preciso, como o nosso pastor disse, de um suporte profissional. Eu preciso de um acompanhamento psicológico, de um acompanhamento psiquiátrico, muitas vezes. Por que não? E aí quando melhorar, puxa, legal, estou bem. Isso é importante estar claro para mim. Porque enquanto nós ficarmos expulsando o demônio, pensando que é a causa da depressão, talvez você continue deprimido. E o demônio sentado dando risada. Vai continuar assim. Porque não busca o tratamento adequado. Tudo bem até aí, gente? Perguntas depois, pode fazer para eliminar, tá bom? Aqui vocês me perdoem a quantidade de material nesse slide aí, mas eu faço questão de ler, tá? Essa pesquisa foi realizada pelo Dr. Pércio Gomes de Deus, que é um psiquiatra, professor da Faculdade Mackenzie, cristão também. Ele fez uma pesquisa com pacientes religiosos que foram acometidos pela depressão. E olha os resultados da pesquisa dele. Em sua grande maioria, os cristãos aqui pesquisados não enxergam a depressão como doença. Antes a compreendem como um problema espiritual. A grande maioria. A totalidade de pentecostais e neopentecostais desta amostragem atribuem a causa da doença a problemas espirituais. Em sua esmagadora maioria, diretamente ligadas à ação do demônio. 100% da amostra. Dentre os cristãos históricos representados neste estudo, mais da metade referiu como causa para a depressão a problemas espirituais, pecado, falta de fé. No item D, esta dificuldade em compreender a depressão enquanto doença causou prejuízo quanto à procura por tratamento especializado e consequente alívio da doença e das limitações por ela imposta. São resultados da pesquisa que ele realizou com pessoas cristãs, irmãos meu e seu, que passaram pela depressão. E olha como essas pessoas olhavam a percepção que elas tinham da depressão. E aí não buscavam tratamento. E se buscavam, impedir que o tratamento fosse adequado. O que eu quero dizer com isso? Quem aqui, seja sincero, acredita que Jesus cura a depressão? Faz assim, quem aqui acredita que Jesus cura? Alguém acredita que Jesus não cura a depressão? Eu creio que ele cura. Cura. Amém. Claro que cura. Depressão, AIDS, câncer, cura tudo, né, irmão? Cura tudo. E nós precisamos dessa fé que Jesus cura. Mas nem sempre essa cura será realizada. Nem sempre, irmão. Ou muitas vezes esse transtorno, essa doença que você está passando, ela precisa de um tratamento. A cura de Jesus talvez venha pelo tratamento, sim, irmão. Porque nós precisamos aprender alguma coisa, porque Deus tem um plano por algum motivo. Porque eu não encontro no Evangelho nenhum momento em que, assim, eu estou com uma dor de barriga, Deus cura. Eu perdi o emprego, Deus me dá outro. Eu estou com um problema, Deus resolve. Eu estou com um carro velho, Deus me dá um carro novo. Eu estou sem dinheiro, Deus me dá dinheiro. Esse evangelho tem sido pregado por aí. Diz, né, pastor? Em muitos lugares. Tenho certeza que aqui não. Tenho certeza. Mas quando eu passar por situações difíceis, seja a depressão, seja a ansiedade, e a palavra de Deus ela nos traz aspectos para o cuidado que nós precisamos ter com esses transtornos que eu quero compartilhar com vocês, para ver como que nós estamos vivendo, o que nós estamos fazendo da vida que nos foi dada.
Ou seja, a nossa vida, a vida que Jesus nos propôs, não foi uma vida com ausência de problemas. Em João 10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E aí está um ponto importante para nós aqui hoje. Qual que é essa vida com abundância? Primeiro vamos gravar, quem puder anotar e deixar anotado, aquele bom ânimo no meio das tribulações. Qual que é aquele bom ânimo no meio das tribulações? É a ausência de problema? Não, porque a tribulação está aí, o problema está aí. É o bom ânimo no meio das tribulações, aspectos emocionais. E agora essa vida com abundância? Será que é uma vida sem problema? Se você fizer uma breve leitura aqui, rápida, vejam como que foi a vida dos apóstolos. Vejam como que foi a morte deles. Só João morreu de morte natural. É isso, né, pastor? Só João. Uns foram crucificados, outros degolados, outros apanharam. Problemas, né? Dificuldades. E essa vida com abundância, como eu vivo isso para eu me proteger da depressão? Entendendo ela como uma enfermidade, como uma doença que Jesus pode curar, mas a cura de Jesus muitas vezes é milagrosa, é instantânea, como o irmão nos disse, muitas vezes é por meio de um tratamento. E como que eu posso viver em abundância? Vamos aprender algumas estratégias, tá bom? Para os psicólogos aí presentes, o Will, meu amigo, satisfação revela, viu, Will? Obrigado. Tem a sua sobrinha, né, Aline? A prima Gisele. Vou trazer alguns aspectos da psicologia positiva e vamos traduzir para textos da Bíblia, tá bom? Primeira delas, emoção positiva. São aspectos da ciência da psicologia positiva, a teoria, tá bom? Eu vou traduzindo aqui para o contexto bíblico para nós entendermos o que a Bíblia nos ensina e como que nós vivemos. Emoção positiva. Uma pergunta para que você responda para você mesmo. Qual tipo de emoção você nutre diariamente? Essa estratégia aqui é uma estratégia para me proteger contra a depressão. Porque algumas pessoas diariamente nutrem emoções negativas. Tem pessoas que vão deitar irritadas, magoadas, com raiva, e quando acorda do mesmo jeito. Tem pessoas que vivem amarguradas dentro da igreja. Jesus cura? Com certeza que sim. Com certeza, não tenho dúvida disso. Mas tem coisas que é da nossa responsabilidade. Tem coisas que eu preciso fazer. Que depois que falaram, né, que Jesus cura, salva e liberta, o que o Marcos faz? Dá licença. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Não é o que pregaram? E o que deve ser pregado? O que eu faço com os meus filhos? Jesus vai salvar. Eu chego na minha casa, estou mexendo no celular, vou assistir alguma coisa, meu filho está no quarto dele, eu nem sei o que acontece com meu filho. Jesus vai lá no quarto do meu filho falar com ele? Vai? Não. Quem é o representante de Jesus dentro da minha casa? O Marcos. Quem tem que fazer o papel de se aproximar do meu filho? O Marcos. Jesus vai salvá-lo? Vai, claro que vai. Pode salvá-lo? Pode. Mas quem vai fazer esse papel lá? Eu. Se eu chegar na minha casa daqui a pouco e nem olhar para o meu filho e for para o meu celular ou para o computador, como que eu dou espaço para que Jesus salve o meu filho? Se ele nunca nem conversa com o pai dele. Assim também acontece com a emoção positiva. Dentro de casa e fora também, né? Mas ligando aqui a Jesus salvar meu filho. Eu sou uma pessoa irritada, uma pessoa nervosa, uma pessoa rancorosa, chuto o cachorro, brigo com o papagaio. E o que a Bíblia diz?
4, 26 de Efésios, ela exclui a ira? Não. Paulo nos ensina, irai-vos. Quando isso acontecer, não tem problema, né? Irai-vos, mas não pequeis. E o outro conselho que ele nos dá: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Brigou com a esposa, por exemplo, com a namorada, com a noiva, aquele dia eu estou nervoso, estou irritado. Irmão, acontece. Mas não se ponha o sol sobre a vossa ira. Que essa ira venha e você encontre condições para que ela passe. Para que você nutra emoções positivas. Que emoções positivas? O perdão, o amor, o carinho, a atenção, a compreensão, a tolerância. Queridos, as esferas estão ligadas aos aspectos espirituais, aos aspectos emocionais, aos aspectos físicos. Qual que é a primeira ação do Espírito Santo na vida de um homem? Fazer dele um bom caráter. Eu estou aqui na igreja louvando e tal. Aí eu saio do meu carro aqui, quando eu recebo uma fechada ali, sai de perto, hein? Vamos lá. Tudo bem, emoção positiva? Dá para nutrir um pouco mais de emoção positiva? Dá para ir treinando? Paulo, né? Vamos lembrar de Paulo. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Eu briguei com a minha esposa, eu estou com muita raiva. Mas antes que você vá dormir, peça perdão, ame, converse, tolere. Bom, não é fácil não. A gente é ser humano. Mas isso previne para que você não tenha depressão. Isso é uma proteção emocional. Quais são os seus pensamentos? Outro conselho aqui importantíssimo, porque quando eu falo de emoção, a terapia cognitivo comportamental me lembra que as emoções elas são decorrentes dos pensamentos. Ou seja, deixa eu ver. Lembra daquele exemplo que eu dei quando você chega na igreja e talvez alguém não converse com você? Eu vou dar um exemplo, tá bom? Você chega aqui na igreja, aí tem um grupo de irmãos conversando. Você chegou, né? Eles estão batendo um papo. Quando você se aproxima deles, eles param de falar. É uma situação. Algumas pessoas entre nós ficarão com muita raiva. Outras tristes, outras magoadas, outras, enfim, cada um tem a sua emoção. E aí, depois da emoção, eu tenho o comportamento. Para essas pessoas que ficaram tristes, com raiva, como elas se comportam? Na próxima vez que ela encontrar essas mesmas pessoas, algumas não vão mais cumprimentar essas pessoas. Algumas vão ficar magoadas, uma vida toda. Algumas não vão olhar mais para essas pessoas dentro da igreja. E aí começa o adoecimento emocional. Mas de onde que vem essa emoção e esse comportamento? De pensamentos. Eu cheguei na igreja, quando as pessoas pararam de conversar, quais pensamentos talvez algumas pessoas tenham? Estavam falando de mim. Pode ser que alguém pense isso, né? Se alguém olhar assim para mim, eu já posso pensar que está dando risada de mim, não vai com a minha cara, alguma coisa do tipo. Esses pensamentos, eles geram emoções negativas. E o que Paulo nos ensina? Versículo que eu tenho certeza que todos conhecem. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro que esses irmãos estavam falando de mim? Não sei. Não tem como eu saber. Então como que eu vou colocar esse pensamento na minha cabeça? Não, eles estavam falando de mim. Aí você me fala, não, eles estavam, eu tenho certeza que estavam, não estavam, irmão. Isso é pensamento. Tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se é alguma virtude, se é algum louvor, nisso, pensar, é isso que tem que estar na minha mente. Dá licença, irmão, deixa eu pegar um copo de água aqui.
Marques, a estratégia contra a depressão é a gente sofre emocionalmente muitas vezes porque na nossa cabeça está cheia de minhoca, cheio de pensamento que não é verdadeiro, cheio de pensamento que não é justo, cheio de pensamento que não é puro, cheio de pensamento que não é amável, cheio de pensamento que não tem boa fama. Só você e Deus sabe o que você pensa um do outro. Um segundo. Primeiro, a emoção positiva. E eu ligo aos pensamentos, tá? Segundo, são aspectos para a gente treinar, tá bom? Segundo, a psicologia positiva chama de engajamento. Engajamento. A Bíblia fala assim, no capítulo 3 de Colossenses, o verso 23: E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. O que é isso? Eu tenho uma pergunta lá. Quantos aqui estão aqui agora, de fato? A Bíblia fala assim: deixai, entregue nas minhas mãos todas as vossas ansiedades, que eu tenho cuidado de vocês. Mas como que muitas vezes nós somos dominados, controlados por essa ansiedade? Porque nós não estamos no local onde nós deveríamos estar. Você está aqui agora? É aqui que você precisa estar. Falando sobre isso. O que está acontecendo lá na sua casa, o que está acontecendo no seu trabalho, segunda-feira, é para segunda-feira. Deixe cada dia o seu próprio mal. Só que a gente está aqui, às vezes eu estou no meu trabalho, pensando na minha casa. Aí quando eu estou na minha casa, eu estou pensando no meu trabalho. Quando eu estou lá em casa, eu estou pensando na igreja. Quando eu estou na igreja, eu estou pensando em quem ficou em casa. Você não está lá agora onde você deveria estar, meu irmão. Isso se chama ansiedade. E aí você vê pessoas com uma pressa louca. Não sei para ir para onde. Sai daqui a pouco desesperado. Não sei para ir para onde. Estou indo para casa, estou com fome, quero. Só que quando você chega na sua casa, sabe onde você vai estar lá? O seu corpo vai estar lá, porque a sua cabeça está em outro lugar. E qual é a lição que a Bíblia nos dá? E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. Estou trabalhando, meu coração está ali. Estou com a minha família, com meu filho, com a minha esposa, o meu coração está ali. Estou aqui na igreja, o meu coração está aqui. Engajamento. O celular é uma maravilha, né? Só que agora eu converso com as pessoas que estão longe, e quando eu estou perto dessas, eu converso com as que eu estava depois lá perto. A gente está aqui, eu estou aqui com vocês. Eu estou conversando com a minha família que está em casa. Quando eu estou em casa, eu vou estar conversando com o amigo que eu estava 5 minutos atrás. Mas eu não estou mais com o amigo aqui. E quando eu estou com as pessoas presentes, eu estou conversando com o outro virtual lá. Esse chegou primeiro. Aí esses aspectos ansiosos, essa correria. Os provérbios falam que é correr atrás do vento. Isso vai se acumulando. Esse contexto emocional vai ficando pesado. Isso vai ficando difícil. Chega uma hora que emocionalmente isso começa a estourar. E toda pessoa ansiosa ela é propensa a ser uma pessoa depressiva. Por quê? Eu vou traduzir na linguagem bíblica, tá? Se eu estou correndo atrás do vento, eu alcanço o vento? Não, se eu não alcanço o vento, eu me frustro, eu me deprimo, eu me entristeço. Se você nunca está no lugar onde você deve estar, você vai se frustrar em algum momento da vida. Faz sentido isso aqui ou não? Tudo bem, Aline? Só voltando um pouquinho. Hoje eu compartilhei, né, alguma coisa sobre ansiedade e depressão numa rede de transmissão que eu tenho no WhatsApp. Aí o irmão me mandou uma mensagem assim: Marcos,
Mas e quando o que estão fazendo não depende de você e as pessoas fazem alguma coisa com você que te deixa deprimido e ansioso? Eu não entendi, né? Também não respondi, porque não entendi o que ele queria dizer isso. Aqui tem que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa manda uma mensagem, você não entende, já responde, aí vira um banzé. Aí depois ele me chamou no privado, falou: Marcos, eu sou carreteiro, eu estou aqui em Batatais, preciso descarregar a carga da carreta, só que teve um desajuste aqui no valor da carga, só vamos descarregar na segunda-feira. Se o patrão acertar o valor, eu vou ter que ficar aqui esperando, e na quarta-feira eu tenho uma consulta, uma perícia marcada no INSS, e isso está me deixando ansioso e deprimido. É uma situação difícil? Coitado do irmão, né? Está lá em Batatais com a carreta parada até segunda-feira, hoje é sábado. É difícil? É difícil. Mas o que eu preciso fazer? Aprender a lidar com essas dificuldades. Porque nós teremos dificuldades. Você vai sair daqui, você vai encontrar um monte de problema. Você ficar pensando lá na frente o que vai acontecer, fazendo previsões do que vai acontecer, vai resolver? Não. Eu podia responder para você como psicólogo, mas vou responder para você como servo. O que a Bíblia diz? Lançar sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de você. Por que a gente se esquece disso? A gente se esquece. Estou lá em Batatais com a carreta, mas Deus está cuidando de você lá. Puxa vida, vai descarregar segunda-feira ou terça-feira. Você não pensa que tudo está no controle de Deus e que talvez seja um livramento que Deus está te dando? Não se quer que descarrega hoje. A gente quer que as coisas sejam exatamente como a gente planeja. Exatamente como a gente quer. Se alguma coisa sair daquilo que a gente planejou, relacionamentos. Aí mais uma pergunta para que você anote aí e responda depois, tá bom? Como você tem nutrido os seus relacionamentos? Oh, meu irmão. Jesus é na nossa vida. Jesus deve viver na minha e na sua vida. Mas como que você tem se relacionado com a pessoa que está do seu lado? Como? Pensa um pouquinho. Como que você trata o seu marido? Como que você trata a sua esposa? Como você trata o seu filho? Como? Marcos 12, verso 31. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Quem vai amar o meu próximo? Quem vai amar você? Jesus ama você, né? Mas quem vai demonstrar isso? Jesus vai vir aqui e vai... Sou eu que tenho que manifestar esse amor. Sou eu, irmão. Eu que tenho que manifestar esse amor ao próximo. Não é Jesus. Todos os dias que eu chego em casa, eu chego por volta de 11h30, meia-noite. Meu pai tem 70 anos, quase. E a casa dele faz fundo com a minha, né? Tem uma passagem que está para ir para a casa do meu pai. Todos os dias ele está acordado nesse horário, eu faço questão de chegar em casa e ir lá conversar com ele, nem que seja 5 minutos. Eu fico lá com ele. Aí ele fez uma viagem para o Paraná, e numa dessas visitas eu estava super cansado. Eu havia entrado 8 da manhã, saído às 11 da noite da faculdade, cheguei em casa meia-noite e fui lá ver meu pai. Ele começou a falar dessa viagem, eu estava quase cochilando. Ele falou: Marcos, tem um tio que comprou uma bicicleta motorizada vermelha. Morrendo de sono, cansado, não justifica não, viu? Mas estava cansado, não, legal. Fui embora para casa, dormi. No outro dia fui para a faculdade pensando: meu Deus, que resposta ruim que eu dei para o meu pai. Que resposta péssima. Aí já planejei, né? Hoje, quando eu chegar, eu vou lá conversar com ele. Na primeira oportunidade, eu vou perguntar da bicicleta. Quando eu cheguei meia-noite no outro dia, fui lá conversar com meu pai. Conversar bem. Primeira pergunta que eu fiz: e a bicicleta motorizada vermelha, pai? Ele olhou para mim assim, ele falou assim:
Eu nunca vi algo na vida que eu gostei tanto na minha vida. Um senhor de 70 anos. O que eu quero dizer com vocês com essa experiência? É que talvez meu pai poderia partir e eu nunca saberia o quanto ele gosta de uma bicicleta vermelha. Quantas coisas o seu pai e a sua mãe gostam e você não sabe? Porque você não se dá o momento de conversar com ele, de sentar com ele. Como a gente tem dificuldade de falar, irmão, te amo, cara. Como a gente tem dificuldade de abraçar as pessoas que estão próximas da gente. Isso é viver em abundância, irmão, que João 10,10 nos ensina. Qual foi a última vez que você falou para a pessoa que está lá na sua casa esperando, está aqui do seu lado, que você ama? Qual foi? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você parou para conversar lá com seu pai, com a sua mãe, olhou no olho dele? Porque normalmente a gente dá respostas passivas e destrutivas. Acho que eu tenho tempo de falar rapidinho. Tem 4 tipos de respostas para dar para uma pessoa. Uma resposta passiva e destrutiva, uma resposta ativa e destrutiva, uma resposta ativa e construtiva, e uma resposta ativa e destrutiva. Vou explicar rapidinho, tá? Estou meio confuso, não tem problema. Só para você lembrar qual a resposta mais adequada para você dar para o seu pai, para a sua mãe, para o seu filho, para as pessoas que se relacionam com você. Uma resposta passiva e destrutiva. Você está lá mexendo no seu celular, sua mãe vem e te conta alguma coisa. Meu pai comprou, seu tio comprou uma bicicleta vermelha. Você não. E eu com isso? A gente dá essa resposta. Quantas vezes você dá essa resposta para as pessoas que você ama? É passiva, por que passiva? Porque você nem olha para a pessoa. E por que é destrutiva? Porque você está destruindo um relacionamento. Porque você está falando, não tem nada a ver com isso. Como que você não tem nada a ver com isso? Como que você não tem nada a ver com isso? Ativa e destrutiva, que é o pior tipo de resposta que você pode dar. A pessoa te conta alguma coisa, meu tio comprou uma bicicleta. Você para, olha para ela e fala assim, o que eu tenho a ver com isso? Essa é a pior resposta que você pode dar para uma pessoa, gente. Passiva e construtiva. Passiva e construtiva. Ele conta da bicicleta, eu estou aqui mexendo no meu celular, eu não olho, é passiva. E construtiva, puxa pai, que legal, né? Deve ter gostado muito dessa bicicleta. Até foi construtiva. Mas foi passiva, eu não olhei para o meu pai. A resposta certa, que eu espero que você anote aí e comece a treinar isso. Ativa e construtiva. Meu pai me conta da bicicleta, que foi a resposta que eu não dei no dia. Ele me conta da bicicleta, eu paro o que eu estou fazendo. Parei. Vou colocar aqui no chão. Fala, pai. Puxa, seu tio comprou uma bicicleta. Puxa, que legal, o senhor deve ter gostado muito dessa bicicleta, né? Essa é a resposta que a gente precisa treinar. Sabe por quê? Acho que dá para vocês me ouvirem, não dá? Sabe por que essa resposta que a gente precisa treinar? Porque eu preciso amar o meu próximo. Porque meu pai vai embora. Talvez eu vá antes, mas talvez ele vá embora. E eu nunca disse que eu amava ele, eu nunca fiquei sabendo que ele gosta da bicicleta vermelha. E aí, meu irmão, depois que ele morrer, você vai falar o quê? Você vai se desgoelar no velório? Dá para a gente ver com abundância. A psicologia, enquanto ciência, nos demonstra isso. Mas a Bíblia, muito antes da psicologia, já tem nos ensinado a amar o nosso próximo. Amar de verdade, amar e chegar aqui, irmão. Poxa, eu te amo, você é importante para mim, viu? Estou te conhecendo hoje, mas você é importante para mim, cara. É isso. A gente passa aqui, o meu irmão está falando aqui, eu estou aqui, ó. Tá, agora você está com depressão, claro. Você nunca amou ninguém. Você nunca se relacionou de fato com as pessoas que estão próximas a você. Você nunca olhou para as pessoas que estão próximas a você. Você nutriu emoções negativas dia e noite todos os dias. O corpo não aguenta, né? O corpo somatiza. Está acabando já, tá bom? Realizações, anota aí, é importante. Quais são as tuas realizações? O que você tem feito? O que você fez por alguém hoje? O que você fez por alguém hoje?
verso 34 e 35, tem essa passagem aí. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Quem lembra dessa passagem aí? Do bom samaritano. Tinha um viajante que os salteadores roubaram ele, deram um cacete nele e deixaram ele jogado lá na beira do caminho. Nesse mesmo caminho passou um sacerdote. Olhou, veio para o outro lado e continuou o caminho. Depois veio um levita. Olhou e o rapaz machucado lá. Depois veio um samaritano. Ele é chamado de bom pela Bíblia, mas ali no contexto judeu era uma pessoa excluída socialmente. Né, pastor? O que o bom samaritano fez? Cuidou das feridas, carregou esse rapaz, ele foi para a hospedaria, pagou todas as despesas. Ainda falou para o dono da hospedaria que no outro dia ele voltaria e pagaria toda a despesa que o rapaz deu ali. Que nome que a gente pode dar para isso? Amor. Eu vou traduzir um nome um pouquinho mais simples do que o amor, tá? Para não ficar muito louco, o amor é muito gigantão, né? Gentileza. Como você vai tomar um copo de água? Ligar um café? Eu levo café para você. Está precisando de alguma coisa? É gentileza. Será que Jesus era gentil? Poxa vida, meu Deus. Será que Jesus demonstrava esse amor o tempo todo? Claro que sim. E a gente lê a passagem do bom samaritano muitas vezes como algo assim, nossa, o bom samaritano, né? Mas a gente sai daqui, meu irmão, e vai para a nossa casa e volta para trabalhar, e vai para outro dia, e volta, e vai, e volta, e vai, e volta, a vida fica num piloto automático. E a gente não faz uma gentileza. Aí quando alguém da igreja, né, movido pelo Espírito Santo, fala, vamos fazer uma ação social, vamos fazer alguma coisa, aí movimenta um grupo, né, às vezes se vai fazer, legal, Deus abençoe. Mas e no seu dia a dia? É comprovado cientificamente, eu trago para os irmãos, eu mostro para vocês quando vocês quiserem, que gentileza faz bem para a saúde. Às vezes o irmão é truculento, o cara não dá uma mocinha não, pega você. Isso faz mal para a saúde, hein? A gente está falando de estratégias para se proteger contra a depressão e a ansiedade. Tá bom? Tudo bem aí? Significado e propósito. Tá todo mundo aí ainda? Tá? Alguém dormiu? Alguém lembra dos aspectos que a gente estava falando? Tem café, Se dormir, toma um café, né? 1 Pedro, capítulo 2, o verso 9, diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós quem? Você, a Bruna, você, eu, todos nós. E aí alguns irmãos ficam alimentando pensamentos do tipo, né? Sentam na igreja, vou ficar de costas para vocês um minutinho. O que eu sirvo, hein? Não serve para nada, cara. Não tem sentido, né? Tá aqui. Que sentido tem essa palestra aí? Não tem sentido nada. A sua vida tem um propósito. Eu posso te responder isso, afirmar isso com convicção pela ciência da psicologia. Eu posso te afirmar isso com convicção muito maior pela Bíblia. A sua vida tem um propósito. Você é sacerdócio santo, povo eleito,
escolhido para anunciar as boas novas, para contar sobre aquele que tirou das trevas que você vivia para uma maravilhosa luz. Isso é motivo muito mais do que suficiente para você sair daqui hoje, opa, assim, meio bonitão, sabe? Se achando, no bom sentido. Minha vida tem um propósito, no sentido espiritual, no sentido psicológico. O que você faz tem um propósito. A atividade mais simples que você realiza, pensa na atividade mais simples que você realiza, tem um propósito. Que propósito? Com certeza é alcançar outras pessoas. Com certeza. Vou dar um exemplo para mim, tá? De mim. Eu dou aula. Poxa, os alunos com quem eu posso ter um trabalho, um emprego, como eu posso ter um propósito. Os alunos para quem eu dou aula, eles influenciarão muitas outras pessoas e cuidarão de muitas outras pessoas. Isso faz o meu trabalho ser um trabalho diferenciado. Vou dar outro exemplo. É um exemplo que eu gosto muito, até compartilhei esses dias. Eu tenho 2 faxineiros, 2. Um tem um emprego, o outro tem uma missão. Viu, Bruno? Isso aí? O primeiro faxineiro ele tem um emprego. O que é um emprego? Os 2 cumprem a mesma carga horária e os 2 recebem o mesmo salário. Só que um faz assim, ó. Puxa, que lixo danado, né? Esse lugar aqui. O pessoal joga lixo para tudo quanto é lugar. O pessoal é mal educado, o pessoal é desordeiro. Em vez de jogar lixo no lixo, joga lixo no chão. Pensa no final do dia como esse rapaz vai estar. As 8 horas de trabalho dele vai ser 8 horas. E vai se transformar em 4. O outro faxineiro. Ele está, no exemplo aí, eles estão limpando uma escola. O outro faxineiro limpa a escola assim. Puxa, eu preciso deixar esse ambiente limpo, porque as crianças estarão aqui estudando. É importante que as crianças tenham um ambiente adequado para estudar, porque elas vão crescer mais saudável, porque elas vão ajudar outras pessoas. Ele tem um sentido, ele tem um propósito. O que você faz foi preparado por Deus para ter um sentido, um propósito. Tudo bem? Dá para procurar isso? A dona de casa está lá limpando a casa, lavando a louça. Qual é o serviço mais ruim de limpar a casa, hein? Lavar a louça? Não sei. Lavar roupa? Tem propósito nisso? Tem propósito. Opa, claro que tem. Se minha esposa não tivesse lavado minha roupa, olha a importância do trabalho dela. Agora ela pode lavar minha roupa falando, puxa, que tamanho, né? Suja a roupa, tem cuidado. Vai ser um sacrifício para ela lavar a roupa. Como ela pode lavar a roupa falando, puxa, meu esposo precisa estar bem arrumado, precisa estar limpo. É só uma questão de percepção. Lembra de Filipenses? Em que você vai pensar? Qual vai ser a percepção daquilo que você tem, das coisas que você faz? E esse aqui, eu estou acabando. Gratidão. Pelo que você agradeceu hoje. Eu estou falando, vou lembrar, de aspectos e estratégias para prevenir a depressão e a ansiedade. A teoria da ciência é a psicologia positiva, mas eu estou fazendo uma tradução ali para o contexto bíblico, que a Bíblia nos ensina bem antes. Pelo que você agradeceu hoje? Pense. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo, dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo, dai graças. Em tudo, seja agradecido. Em tudo, diga obrigado. Em tudo, abençoe. E como muitas pessoas vivem? Murmurando. E aí eu vou dar um exemplo bem simples, tá? Que eu gosto também desse exemplo. Vamos fazer de conta que isso aqui é um café, tá? Eu gosto de café pra caramba. Depois eu tomo lá. Vamos fazer de conta que isso aqui é um café. Quando você toma um café, qual que é a palavra certa depois do café? Obrigado. Obrigado. Eu gosto de café. Gratidão.
O que muitas pessoas fazem? Em casa, em qualquer lugar, ó, toma um café e faz assim, ó. Nossa, que café amargo. Outros fazem assim, ó. Nossa, tá apaixonada? Que café doce. Outros fazem assim, nossa, parece um chafé. Meu irmão, tem tudo dar graças. A pessoa que fez esse café, a relação dela com você é muito mais importante do que o sabor desse café. Isso é saúde emocional. O café está amargo, meu irmão. Você gosta de café doce, está amargo, sabe o que você faz? A Bruna fez, tá? A Bruna fez café amargo e você gosta de café doce, tá? Nossa, amor, que café gostoso. Muito obrigado. Sabe por quê? Porque assim você vai nutrir, lembra do relacionamento positivo? Você vai nutrir o seu relacionamento com ela, você vai praticar gratidão, porque é o que Paulo nos ensina, você vai ser grato a ela, você vai ser muito mais feliz, as suas emoções no relacionamento vai ser muito mais saudável. Porque se você fala assim, Bruna, que café amargo, hein? Ela vai se chatear, ela vai ficar triste, o seu relacionamento com ela já vai ter uma mácula. Talvez ela vai se chatear. Minha irmã, muito obrigado. Deus abençoe. Agora eu vou passar do café. Obrigado, viu? Vamos ver se está amargo ou doce. Deixa eu ver se está amargo ou doce esse café. Está uma delícia, viu, irmão? Deus abençoe. Não é difícil. Não é difícil. Você lembra o versículo que a gente leu? O ladrão veio senão para roubar, lá em João 10:10. Matar, roubar e destruir. Mas eu vim, Jesus veio para quê? Para que a gente tenha vida e vida com abundância. Para que você viva melhor. Como quem? Com a sua esposa, com a sua namorada, com as pessoas que estão à sua volta. Para que você lide melhor com suas emoções. Para que você pegue o dinheiro que você ganha lá no final do mês. Lá em Provérbios fala isso. Vai lá comer um sorvete, vai lá comer alguma coisa. Vai lá comprar um presente para uma pessoa que te ama. Vai lá comprar um presente para quem não te ama. Isso é viver em abundância. Na plenitude do Espírito Santo na sua vida, para que você demonstre amor, para que você seja gentil. Puxa, me dói, do fundo do coração, me dói quando você entra num local, você vê ali, poxa, esse irmão é cristão, irmão, parece um cavalo. Ou vocês nunca encontraram gente assim? É Jesus vivendo em nós, irmãos. Imagina Jesus no trânsito, dirigindo. Vai para pensar? Ele andou lá no deserto, nas estradas cheias de pedra, sol quente. Pensa em Jesus, no trânsito. Jesus vai passar no farol vermelho? Será que ia? Jesus ia xingar o cara que fechou ele? Jesus ia ficar bravo dando soco no volante? Aí você pode me falar assim, mas Jesus é Jesus. Claro que é, Jesus é Jesus. Mas Jesus precisa viver em mim. Qual que é o nosso objetivo? Eu preciso me parecer cada dia mais com o meu Senhor Jesus. Essas lições, essas estratégias que foram dadas, como eu falei para vocês, eu posso falar sobre isso só pelo viés da psicologia, mas por a gente estar numa casa do Senhor, eu estou fazendo as traduções para os textos bíblicos que nos ensinam a viver melhor, que nos ensinam a viver em abundância. E é isso que Jesus espera de nós. É isso que Jesus tem para nós. Puxa, Marcos, mas agora eu já estou com depressão, já estou com ansiedade. Puxa, não tem problema, porque Ele também cura. Ou Ele cura de forma milagrosa, ou Ele providencia profissionais para te tratar e para cuidar de você. E para você atribuir toda a honra e toda a glória a Ele, não ao profissional. Eu vou pedir, se o pastor me permitir, para a igreja ficar em pé. Pode, pastor? Pode?
Vamos ficar em pé, gente? Que café gostoso, né? Meu Deus. Irmãos, eu tenho um louvor aí, uma coisa ali, não. Alguém anotou aí o que a gente compartilhou? Estou vendo aí anotando. Anotou? Depois você compartilha com o pessoal aí, tá bom? Para a gente viver melhor e viver em abundância. Bom, se você está passando por algum problema, por alguma dificuldade que emocionalmente tem te afligido, que emocionalmente tem te deixado muito triste, muito para baixo, isso é natural, isso faz parte do ser humano. As circunstâncias que a vida nos apresenta muitas vezes nos abatem mesmo. Muitas vezes nos deixam muito tristes. Muitas vezes nos deixam muito amargurados, muito frustrados. A gente passa por situações muito difíceis, que de fato nos abatem emocionalmente. Mas Jesus é tão bom que Ele nos trouxe aqui hoje para nos dar algumas dicas para a gente viver melhor. Viver melhor com as pessoas que estão próximas da gente, viver melhor com as pessoas que estão afastadas da gente, viver melhor no nosso contexto familiar, viver melhor na nossa igreja. E se há alguma tristeza, alguma amargura, alguma falta de perdão guardadinha ali, Jesus cura também. E se você não estiver encontrando recurso, puxa, procura um profissional para cuidar de você, para te ajudar, para dar um suporte, como o pastor falou, que também é preparado por Deus.